Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nasser, sou professor de Direito Tributário, pós-graduado também na matéria, sou advogado e nesse bloco nós iniciaremos a parte dos princípios constitucionais tributários. Doutores, nesse bloco vamos iniciar com o princípio da legalidade, previsto lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Nos termos do artigo 150, determina que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O que significa? Significa que para a instituição de qualquer tributo, necessário se faz a utilização de uma lei. E que lei? Dentro do ordenamento jurídico, nós temos lei como sendo a lei ordinária e a lei complementar. Nós temos, doutores, a lei ordinária regulamentando a maioria dos tributos. Então, o legislador, para se instituir um tributo, ele utiliza, na maioria das vezes, a lei ordinária. Cabendo à lei complementar, apenas a instituição de 3 tributos, quais sejam os empréstimos compulsórios, os impostos sobre grandes fortunas e os impostos residuais da União. Tá ok? Pois bem, doutores, nós sabemos que se um tributo não for instituído por lei, ou seja, lei ordinária ou lei complementar, logicamente que ele estará desrespeitando a regra, especificamente ao princípio da legalidade. Porém, o ordenamento, ele prevê algumas exceções. Importante destacar que essas exceções, elas caem muito na prova da OAB, tá ok? E o que significa essas exceções? Significa que alguns tributos, eles podem não observar a regra do princípio da legalidade. E qual o motivo desses tributos não enxergarem a regra do princípio da legalidade? Isso porque a natureza jurídica desses tributos acabam sendo a extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade? Veja que a maioria dos tributos tem um objetivo de arrecadação, de custeio, logicamente, de uma finalidade. Porém, no que diz respeito a essas exceções, que nós vamos falar daqui a instantes, o objetivo maior do tributo é mais o controle de mercado. Pois é, o ente público, o ente tributante, ele acaba utilizando esses tributos para regular mercado. Veja só, a lista dos tributos que não atendem à exceção do princípio da legalidade são o imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF, a CID apenas de combustível e ICMS combustível. Então vamos repetir. Os tributos, não é? A lista que não atende, não enxerga o princípio da legalidade são o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, apenas com relação ao combustível, e o ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, também com relação apenas e tão somente a combustível. Veja só, quando eu digo que essa lista de tributos eles não atendem o princípio da legalidade, não significa que em sua totalidade. Isso porque apenas no que se refere à majoração da alíquota desses tributos. Ou seja, quando o ente público precisa majorar a alíquota desses tributos, ele não precisa se utilizar da lei ordinária ou lei complementar. Na verdade, basta o ente público utilizar um decreto e esse decreto ele passa a vigorar com aquela determinação da majoração. Como eu disse para vocês, a natureza jurídica desses tributos é uma natureza extrafiscal, ou seja, apenas de controle de mercado. Por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, eles representam quase que uma porteira do país, ou seja, permitindo a entrada ou saída de determinados tributos. Então, nesse sentido, o ente público, até por uma questão de urgência, de agilidade, ele tem a ferramenta do decreto para que se faça aí a majoração da alíquota e com isso venha a tomar alguma medida
às vezes até de proteção do próprio mercado interno, tá ok? Mas lembre-se, apenas estão somente com relação à alíquota. Para as demais alterações, base de cálculo, sujeito passivo, necessário sim se faz a atenção ao princípio da legalidade, tá ok? Outro princípio importante e que é bastante exigido na prova da OAB é o princípio da anterioridade. Veja só, princípio da anterioridade, descrito lá no artigo 150, inciso 3º. Mas preste atenção, doutores, nós temos duas espécies de princípios da anterioridade. O princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade anual, que é o primeiro que nós vamos identificar nesse momento, estudar nesse momento, ele está lá no artigo 150, inciso 3º, a linha B de bola. Veja só o que diz o artigo 150, inciso 3º, a linha B de bola. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Olha que interessante. A legislação, que regra o princípio da anterioridade anual, determina que quando um tributo ele tem a sua publicação, o efeito dessa exigência ele só pode acontecer no exercício financeiro seguinte àquele em que a lei foi publicada. Veja só, essa determinação ela tem um objetivo. O objetivo é dar segurança ao contribuinte. Segurança do quê? A segurança do contribuinte se preparar para o novo regramento. Então ele tem um espaço de tempo compreendido entre a publicação e a eficácia, que normalmente acontece no dia 1 do ano financeiro seguinte. Quando eu digo ano financeiro, a gente entende aí como sendo do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, tá ok? Então veja, o princípio da anterioridade anual determina que uma lei, sendo publicada num determinado ano, a eficácia dela só poderá acontecer no exercício financeiro seguinte, que normalmente acontece no dia 1 do outro ano do exercício seguinte, tá ok? Pois bem, acontece, doutores, que a publicação de uma lei que institui, majora ou faz alguma alteração dentro de um determinado tributo, ela pode acontecer no final de um ano. Veja, ainda no princípio da anterioridade anual, caso uma lei ela venha a ser publicada em janeiro, fevereiro, março, junho, agosto de um determinado ano, sempre ela vai entrar na eficácia no exercício financeiro seguinte, ou seja, no dia 1 do ano seguinte. Acontece que em algumas situações, essa publicação ela pode acontecer no final do ano. Por exemplo, outubro, novembro, dezembro. E que se a gente seguir a regra pura e simples do princípio da anterioridade anual, a eficácia vai acontecer no dia 1 do ano seguinte. Pois é, mas como eu disse para vocês, que a natureza jurídica do princípio da anterioridade é justamente dar segurança ao contribuinte, ou seja, esse período concedido pelo princípio vem apenas para dar essa preparação, para conceder esse prazo de preparação do contribuinte. Caso uma lei venha a ser publicada em dezembro, em novembro, esse espaço de tempo ele deixa de existir. Ele deixa de existir. Ou seja, esse espaço de tempo ele passa a ser curto. Por esta razão, foi incluído com a emenda constitucional número 42, inclusive, a linha C do artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal. Olha que interessante, e veja o que diz a linha C desse artigo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Olha que interessante. O legislador inseriu a linha C no artigo 150 justamente para evitar
que a lei publicada no final do exercício, ela acabe prejudicando o contribuinte. Razão pela qual ela diz o seguinte: a eficácia da norma que altera ou institui um tributo, ela não poderá entrar na sua eficácia antes de decorridos os 90 dias. Perceba que ele não está concedendo 90 dias, ela está concedendo, a norma ela veio a conceder um prazo mínimo de 90 dias, que deverá ser enxergado pelo legislador. Tá? Então veja só, um tributo que acaba sendo uma lei que altera uma alíquota ou altera a base de cálculo de um tributo e que seja publicada no início de dezembro, por exemplo, a lei vai ter que respeitar o mínimo de 90 dias, tá ok? E veja que, caso essa mesma norma venha a ser publicada em janeiro, perceba que entre a publicação e a eficácia tem um período superior a 90 dias, razão pela qual esse prazo se mantém. O que não pode, segundo a norma, é exatamente a redução ou a diminuição desse prazo de 90 dias, tá ok? Pois bem, mas como toda boa regra, doutores, nós temos as exceções, claro. E com relação ao princípio da anterioridade anual e com relação ao princípio da anterioridade nonagesimal, nós temos exceções. Veja só, eu estou colocando inclusive um quadro aqui do lado para vocês acompanharem as exceções individualizadas. E depois eu fiz um quadro para que a gente pudesse comparar essas exceções, tá ok? Olha só as exceções do princípio da anterioridade anual primeiro. Nós vamos pegar a mesma lista de exceções das exceções do princípio da legalidade e incluir mais alguns tributos. Olha só, nós vamos incluir como exceção do princípio da anterioridade anual o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, o imposto extraordinário de guerra, o empréstimo compulsório para calamidade pública e guerra externa, a CID combustível e o ICMS combustível. Perceba que da mesma lista das exceções da legalidade, nós incluímos nessa lista apenas o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório para a calamidade pública. Perceba que no empréstimo compulsório para a calamidade pública, nós temos duas espécies de empréstimo compulsório, para calamidade pública e para investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Veja que nessa exceção não entra o empréstimo compulsório para investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Tá ok? Essas são as exceções do princípio da anterioridade anual. Agora vamos para as exceções do princípio da anterioridade nonagesimal. Perceba aqui no nosso quadro, tá, que nós estamos utilizando basicamente a mesma lista lá do princípio da legalidade, incluindo e excluindo alguns tributos. Veja só, como exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal agora, nós temos como sendo tributos que não enxergam a regra do princípio, o imposto de importação, o imposto de exportação. Veja que saiu o IPI agora. Veja que saiu o IPI e entrou nesse momento o imposto de renda. O IOF permanece, o imposto extraordinário de guerra permanece, entra na lista o IPVA, base de cálculo, e o IPTU também apenas e tão somente a base de cálculo. Veja, doutores, que nós temos alguns tributos que saem da lista, como, por exemplo, a CID combustível, o ICMS combustível e o IPI, tá, que estão saindo da lista. Por que eles saem da lista da exceção da anterioridade nonagesimal? Porque, muito embora eles sejam exceções ao princípio da anterioridade anual, eles não enxergam, ou melhor, eles enxergam o princípio da anterioridade nonagesimal. Significa que, independente da lei, ou independente do tempo, ou do dia, ou da data em que essa lei seja publicada, esses tributos, eles vão sempre enxergar, não é, os 90 dias. Ou seja, o princípio nonagesimal puro. Tá? No caso do IPI, sendo o IPI publicado, a alteração de alíquota ou base de cálculo, numa determinada data, julho, agosto, setembro, o prazo para se contar a eficácia será cravado de 90 dias, tá ok? Até para fazer aí um quadro comparativo, doutores, eu estou colocando para vocês as duas exceções, tá? As exceções do princípio da anterioridade anual e as exceções do princípio da anterioridade anual, tá ok? Perdão, as exceções do princípio da anterioridade anual
e as exceções da anterioridade nonagesimal. Com base nessa planilha, vocês conseguem ter aí um pouco de visão, até para a gente poder compreender a lista de exceções desses dois princípios importantíssimos que, basicamente, todas as provas da OAB sempre vai acabar exigindo alguma exceção. Tá ok? Nesse bloco a gente fica por aqui. Aguardo vocês no próximo.